A paz de Cristo, amados irmãos e irmãs. Bom dia, e sejam muito bem-vindos ao Dia a Dia com o Evangelho. Que a palavra de hoje nos encha de humildade e nos ajude a valorizar a justiça e o amor de Deus. Você já se viu colocando mais peso nas regras pequenas do que nos valores essenciais? Já notou como o ser humano gosta de títulos e de ser elogiado em público? Qual é o perigo de um líder que impõe peso sobre os outros, mas não os toca com um dedo? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46, onde Jesus pronuncia 3 ais contra os fariseus e os mestres da lei, condenando a hipocrisia e a inversão de valores. Vamos juntos fazer uma breve oração para preparar nossos corações. Senhor Jesus, te agradecemos por este novo dia. Pedimos a graça de não nos desviarmos do essencial, a justiça e o amor. Livra-nos da vaidade e da hipocrisia de impor fardo sobre os outros. Ajuda-nos a viver com integridade, buscando a tua honra, e não a nossa. Amém. Ai de vós, fariseus! Ai de vós também, mestres da lei! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas. Mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus! Porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei! Porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem é uma continuação da repreensão de Jesus aos líderes religiosos, conhecida como os ais ou as maldições. Jesus não está amaldiçoando as pessoas, mas alertando-as sobre as consequências espirituais de suas atitudes. Um ai da inversão de valores, v 42. O primeiro ai é contra a falta de prioridade. Os fariseus eram meticulosos em pagar o dízimo de pequenas ervas, hortelã, arruda, mostrando rigor nas regras pequenas, mas negligenciavam o que era essencial, a justiça e o amor de Deus. Jesus diz: Vós devíeis praticar estas coisas e a justiça e o amor, sem deixar de lado aquelas o dízimo. O problema não é o dízimo, mas a inversão. Eles faziam o fácil, o ritual, e ignoravam o difícil, a justiça social e o amor a Deus. A religião se tornou uma desculpa para o egoísmo. 2. O ai da vaidade e do prestígio, v 43. O segundo ai ataca a vaidade e a busca por prestígio. Os fariseus amavam os primeiros lugares nas sinagogas, os assentos de honra, e o reconhecimento público, ser de saudados nas praças. Eles buscavam a glória humana, e não a glória de Deus. A religião deles era uma performance pública, um meio para obter status social. O discipulado de Jesus, ao contrário, exige humildade e serviço discreto. 3. O ai da contaminação oculta, v 44. O terceiro ai usa uma metáfora assustadora: sois como sepulcros que não aparecem. Os sepulcros tornavam as pessoas impuras se fossem tocados. Os fariseus pareciam puros e santos por fora, mas por dentro estavam espiritualmente mortos e contaminavam as pessoas com sua hipocrisia e seus ensinamentos vazios, sem que ninguém soubesse. Sua pureza era uma fachada que escondia a morte espiritual. 4. O ai da imposição de fardos, versos 45-46. Um mestre da lei, sentindo-se ofendido, tenta se defender. Jesus, então, estende a repreensão aos mestres da lei. O quarto ai é dirigido aos líderes que impõem regras excessivas e pesadas sobre o povo: carregais os homens com fardos insuportáveis, mas que não praticam o que pregam, vós mesmos não tocais nesses fardos nem com um dedo sequer. Essa é a condenação do mau líder que usa seu poder para oprimir, e não para servir. A palavra de hoje nos chama a uma inteireza de vida. A nossa fé deve ser marcada pela justiça e pelo amor de Deus, e não pela vaidade, pela hipocrisia e pela imposição de fardos. Que o seu dia seja abençoado e repleto da paz que vem de Jesus. Continue com a gente e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Amém.